pessoal, nós faremos agora a correção do simulado referente ao texto Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, simulado este que foi classificado de nível fácil. Primeira questão. Álvaro Vieira Pinto é certamente uma das figuras marcantes do pensamento brasileiro do século XX. Filósofo de rara erudição, seu trabalho foi pautado pelo incômodo com o subdesenvolvimento e com a naturalidade com que as pessoas viam a ordem vigente. Foi autor de inúmeras obras, muitas delas desaparecidas, e conceitos fundamentais para a educação brasileira e que tiveram impacto na obra de grandes educadores, entre eles Paulo Freire. Gilder Marx, Costa e Silva, em seu artigo Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, utiliza-se principalmente das abordagens de Vieira Pinto sobre a tecnologia. Gilder Marx destaca a importância deste tema, uma vez que, opção A tecnologia deixou de ser tratada como um tema importante, principalmente no que diz respeito às esferas da vida cotidiana. Essa opção está falsa, na verdade é o contrário. A tecnologia está cada vez mais sendo visto, como um tema importante. Daí também a relevância de se abordar o próprio conceito de tecnologia, porque, de fato, quando a gente se debruça sobre um conceito que já está bastante divulgado, já está bastante batido, como a gente costuma dizer, é comum haver alguns desvios de interpretações sobre estes termos, que já estão aí bastante divulgados, e a tecnologia não foge disso. Então, justamente por a gente estar em uma, entre aspas, era tecnológica, que justamente o Vieira vai criticar essa expressão, era tecnológica, mas a gente faz referência mais ao universo das tecnologias digitais. Então, quando a gente fala tecnologia, é muito comum a gente fazer referência às tecnologias digitais e, de fato, a tecnologia hoje se mostra como um tema bastante importante, Então, de modo algum, ela deixou de ser tratada como um tema importante, ok? Opção B. Abordar este assunto é importante, pois sua presença é ampla nos domínios da existência humana. Está correto, Até porque a perspectiva trabalhada aqui em tecnologia, utilizada por Vieira Pinto, é de que justamente a tecnologia é vista como a própria ciência da técnica. O homem é visto como um animal técnico, um animal que possui técnica. Essa técnica, como nós já vimos anteriormente, principalmente no módulo referente à análise da obra O Conceito de Tecnologia, nós vimos que a expressão técnica diz respeito mais a algo adjetivado. Então, técnica diz respeito ao modo pelo qual o homem age sobre a natureza. Então, técnica diz respeito exatamente ao modo, ao como ele faz isso, como ele age. E o estudo desse modo, o estudo dos conhecimentos envolvidos nesse agir, nesse modo de agir, então o estudo disso diz respeito exatamente à tecnologia. Então, a tecnologia seria aí a ciência que iria se debruçar sobre as técnicas, os conhecimentos que giram em torno das técnicas. E uma vez a técnica fazendo parte da própria existência humana, não se pode falar de homem sem falar de técnica, então surge aí, obviamente, a importância da tecnologia, de se estudar os conhecimentos necessários para a técnica, ok? Então, de fato, é um assunto importante, pois sua presença é ampla nos domínios da existência humana. Opção C. Sua influência é apagada em detrimento de dogmas religiosos que veem a tecnologia como maléfica ao homem. Está falso. A influência da tecnologia não é apagada. Isso aqui, pessoal, o que Gilder Marx nos traz.
Pode até ser que alguns dogmas religiosos vejam a tecnologia nessa perspectiva de algo negativo, algo maléfico ao homem, mas não é isso que a gente encontra nos textos. A tecnologia, ela é importante, não é apagada por esses dogmas religiosos. Na verdade, o que a gente vê aqui é como se fosse a dupla possibilidade, né? Quando a gente volta ao tempo, a gente vai lá na Idade Média, as grandes descobertas científicas, né, que justamente se contrapunham ao que já era bastante defendido pela igreja. Então, quando você faz alguma descoberta científica e percebe que aquela descoberta vai de encontro ao que a igreja propõe, é natural que haja aqui um choque. E como naquela época, de fato, quem detinha um poder, né, poder simbólico, o poder de decisão, enfim, era a igreja. Então, essas descobertas, elas para serem, digamos, veiculadas, né, elas tinham de ser veiculadas como uma possibilidade de explicação do mundo, além daquela explicação que vinha justamente da igreja, né? Então, essas explicações científicas, de início, elas vinham, mas sem essa proposta de negar ou de anular, né, os dogmas religiosos. Então, a gente tinha aqui uma dupla possibilidade, né? As descobertas científicas surgiam, mas como uma possibilidade, digamos, paralela, né, de explicação do mundo sem anular a explicação religiosa. Hoje o que a gente tem é um processo meio que contrário, né? É a igreja tentando se adaptar às descobertas mais recentes no que diz respeito ao campo científico, né? E isso, de fato, está cada vez mais difícil para haver essa adequação. Então, nessa dificuldade, busca-se, então, uma dupla possibilidade. Então, além da explicação científica, haveria também uma explicação que iria além desse aspecto científico, né? E esse aspecto transcendental não poderia ser alvo de uma sistematização científica. Então, não adiantaria a gente interpretar dogmas religiosos, estudar os dogmas religiosos à luz, por exemplo, do positivismo, né? Então, o que a gente tem hoje é essa busca pela dupla possibilidade, além de utilizar os resultados da pesquisa científica, haveria essa possibilidade de aceitar também os dogmas religiosos, né? Então, essa opção C está falsa porque a tecnologia não é apagada pelos dogmas religiosos. O que a gente tem é cada vez mais os dogmas religiosos buscando se adaptar, né, às atuais pesquisas científicas. Agora, claro, isso varia de comunidade para comunidade, né? Isso varia do país, por exemplo, né? Países que se utilizam de textos sagrados, né, como própria legislação, né? Então, essa opção C de fato está falsa. Opção D se faz presente na vida das pessoas, sem contudo ter a necessidade de compreendê-la teórico-metodologicamente. Também está falso. Se faz presente na vida das pessoas e há sim essa necessidade de compreensão teórica metodológica. E é justamente com a tecnologia, com essa ciência da técnica, que a gente teria a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado dos conhecimentos utilizados nas técnicas. Essa é uma das grandes propostas que Vieira nos traz, né? Então, no lugar de ver a técnica à luz de diversas ciências, né, ou, consequentemente, havendo aí um conhecimento muito fragmentado do que seja técnica, essa tecnologia seria uma ciência específica da técnica, né? Ela teria como objeto de estudos um objeto específico, que é justamente a técnica, ok? Então, essa opção D
ela está falsa porque tem sim essa necessidade, né? Essa necessidade ela é defendida. Segunda questão. Na busca dessa perspectiva teórico-crítica sobre a tecnologia em nossa sociedade, um desafio tem emergido como fundamental, a possibilidade de pensá-la como uma dimensão da cultura. Neste sentido, Gilder Marx Costa e Silva, em seu artigo Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, foca na obra O Conceito de Tecnologia, de Álvaro Vieira Pinto, para abordar este assunto. O Conceito de Tecnologia é um manuscrito de quase 1.500 páginas, que talvez não tivesse sido escrito sem a produção prévia das 1.070 páginas de Consciência e Realidade Nacional, né? Que é outra obra de Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional. Em O Conceito de Tecnologia, Vieira aborda questões importantes como o que é tecnologia, qual o lugar que ela deve ocupar, como orientar este desenvolvimento. No artigo de Gilder Marx é destacada a importância de se estudar a conceituação de tecnologia, uma vez que ela, opção A, contribui para a exploração dos trabalhadores, sendo que quanto maior a tecnologia, maior será a exploração. Essa opção está falsa. Não há aqui uma relação de mais tecnologia, mais exploração, ok? Isso não há. Então, não há essa perspectiva de que a tecnologia ela vai contribuir para a exploração dos trabalhadores. Só destacando, pessoal, não é a tecnologia que faz isso, né? Quando a gente traz essa perspectiva, a gente traz uma personalização da própria tecnologia. Então, na verdade, o que causa a exploração dos trabalhadores não é a tecnologia, não são as máquinas, né? São os próprios homens, né? Por quê? Porque a máquina não tem subjetividade. A gente não pode falar de ética, não pode falar de moral, fazendo referência às máquinas. Elas são projetadas por alguém, né? Há aqui um aspecto teleológico, né? Há uma finalidade na projeção de uma máquina. E é justamente essa finalidade que vem permeada de exploração ou não, né? Então, o que explora são os homens, não são as máquinas. E essa é a perspectiva que Vieira nos traz, né? Essa demonização da tecnologia, demonização das máquinas, né? Isso é rechaçado por Vieira Pinto, ok? Na verdade, o avanço tecnológico representa o avanço do próprio homem, né? Um avanço da consciência humana. Então, há uma relação de avanço tecnológico e avanço do próprio pensar humano, né? Então, máquinas mais avançadas indicam um pensamento mais avançado do homem, ok? Então, essa opção A está falsa. A máquina ela não explora trabalhadores, a tecnologia não proporciona isso, ok? Opção B. Surgiu recentemente com a Revolução Industrial, proporcionando, assim, a aceleração na produção de autômatos. Também está falso, né? A tecnologia não surgiu com a Revolução Industrial, né? Se a gente parte do pressuposto de que a técnica é inerente ao homem, surge o homem, surge a técnica, surge a cultura, né? Então, ela surge simultaneamente ao homem, não surgiu apenas com a Revolução Industrial. Opção C. É um importante conceito no estudo das relações de poder que ocorrem na sociedade. Está correta essa opção, né? Estudar a tecnologia, né, é estudar os conhecimentos que giram em torno das técnicas, né, na utilização das técnicas e, obviamente, a produção de conhecimento ela se dá em um ambiente permeado de relações de poder, né? Isso a gente não pode negar, né? As relações de poder elas permeiam todas as práticas humanas, práticas de produção de conhecimento, né? Quando a gente fala em relação de poder, a gente não faz referência necessariamente a algo negativo, né? A relação de poder, muitas vezes, ela acontece para gerar mais saber, né? Para otimizar o trabalho, né? A relação professor-aluno é uma relação de poder, né? É uma relação de poder que é natural e não necessariamente é algo negativo, ok? Então, falar de relação de poder não é falar necessariamente de algo ruim, de algo negativo, né? Até porque, utilizando-se do que Foucault nos trazia, né, ao falar de relações de poder, né, do poder, em sua obra muito conhecida, Microfísica do Poder,
Ele diz que essa relação não necessariamente é negativa. O poder, a relação de poder, né, ela pode ser algo natural, algo institucional e pode colaborar justamente para a produção de mais saber. A opção D traz apenas vantagens para o homem, sendo uma das forças capazes de determinar as transformações sociais e culturais, né? Essa opção está falsa. Gilles Marx nos fala, né, que debater sobre tecnologia, né, é falar das vantagens e desvantagens desse desenvolvimento tecnológico. Agora, como um exemplo de algumas desvantagens que podem advir aí com esse desenvolvimento tecnológico, é um crescimento desproporcional, né, das grandes cidades. Basta a gente citar aqui o caso de Londres, né, durante a Revolução Industrial, uma cidade bastante industrializada, né, com tecnologia bastante avançada para a sua época, mas isso não necessariamente se refletiu em uma melhor qualidade de vida daqueles que viviam na cidade, né? A gente tem uma proliferação muito grande de doenças, a questão da insalubridade, né, muito forte na época. Então, há desvantagens desse desenvolvimento tecnológico e também vantagens, né? Obviamente, isso se reflete em um desenvolvimento da racionalidade humana, mas quando não há esse viés crítico, né, quando não há essa preocupação com os resultados desse desenvolvimento tecnológico, problemas naturalmente acabam ocorrendo, né? É justamente o que diz respeito aí a essas desvantagens do desenvolvimento tecnológico. Terceira questão. Gilles Marx, Costa e Silva, em seu artigo Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Auro Vieira Pinto, salienta que a reflexão sobre a tecnologia é confrontada com o tecnocentrismo. No que diz respeito ao tecnocentrismo, pode-se afirmar que, opção A, é algo que reflete o total desprezo do homem frente às tecnologias, caracterizando assim uma situação de naturalização do homem. Está falsa, é ao contrário. Tecnocentrismo, se a gente dividir essa palavra, né, tecnocentrismo, pôr justamente a tecnologia no centro de tudo, né? É como se a tecnologia, o discurso da tecnologia influenciasse nas suas decisões, né? Na sua forma de ver o mundo. Então é justamente o contrário, não é o desprezo do homem, é uma valorização exacerbada das tecnologias, né? Caracterizando assim uma situação de naturalização do homem. Na verdade, é um distanciamento do aspecto natural do homem. Então, o olhar técnico, né? O olhar que se aproxima dessa objetividade da máquina, né? É um olhar que, de fato, distancia o homem de seu aspecto natural. De nenhuma forma esse homem vai se ver excluído da natureza, né? E aqui a gente pode até voltar a Marx, né? O homem, ele faz parte da natureza, ele se distancia, no entanto, do seu aspecto natural, né? Desse aspecto de submissão à natureza, mas em nenhum momento ele é visto como algo à parte, né? Como algo fora da natureza. Opção B. Relaciona-se ao fato de o paradigma tecnológico estar no centro das relações sociais. Está correta essa opção, né? O paradigma tecnológico, ou seja, o padrão tecnológico, né? A forma de ver o mundo, a forma tecnológica de ver o mundo, a forma objetiva de ver o mundo, né? Então, justamente esse paradigma vai estar no centro das relações sociais. Isso diz respeito exatamente ao tecnocentrismo. Todos os problemas relacionados à vivência humana poderem ser explicados sem auxílio da racionalidade técnica. É justamente o contrário, né? Os problemas relacionados à vivência humana podem ser explicados com auxílio da racionalidade técnica. Então, essa opção C está errada, porque a racionalidade tecnológica ela vai permear as decisões
as decisões do homem, né, na sociedade. Opção D, reflete uma busca por respostas à pergunta como: o que é a tecnologia? Essa opção está falsa, né? Porque como o próprio autor nos traz, no tecnocentrismo deixa-se de lado essa pergunta, né? O que é a tecnologia? E parte-se agora para outras perguntas, como por exemplo, o que fazer com a tecnologia, ok? Então, no tecnocentrismo não se busca mais responder o que é a tecnologia, ok? Quarta questão. Considerando a relação entre professores e as tecnologias educacionais, é possível perceber algumas tendências. Por um lado, a euforia em relação à tecnologia, a partir de textos ou relatos que estimulam o seu uso. De outro, a resistência de alguns professores, através do argumento de que a tecnologia pode representar um mal para a educação escolar. Vale ressaltar que este dualismo euforia versus resistência é apontado como manifestação de uma mentalidade tecnófila ou tecnófoba, respectivamente. German Klinge e Pedro Demo destacam que o maior problema dessas posturas decorre do fato de que a tecnologia, seja para tecnófilos ou tecnófobos, é vista como um destino, não como possibilidade. Ambos incorrem, assim, no que os autores denominam tecnocentrismo. Klinge também nos traz a ideia de mentalidade tecnologista, conceito subjacente ao tecnocentrismo. Sobre o conceito de mentalidade tecnologista, é incorreto afirmar. Opção A. Refere-se ao sentido da tecnologia na vida das pessoas, que depende do valor que cada sociedade lhe dá, né? Está correto, né? De fato, essa mentalidade tecnologista ela varia de acordo com a sociedade, né? Com a cultura, né? Opção B. Diz respeito à desvalorização da tecnologia em uma sociedade, sendo-lhe assim inútil. Está falsa essa opção, né? Diz respeito exatamente à valorização dessa tecnologia. Opção C. Levanta um questionamento importante. Quais são os elementos existentes em nossa cultura que dão proeminência à tecnologia, colocando-a como fato principal e determinante? Opção D. É uma forma de se aproximar da realidade que surgiu na modernidade. Então, tanto a opção C como a opção D estão, de fato, corretas, ok? A única opção errada, né, incorreta, da questão 4, a opção B de bola. Quinta questão. A razão, ética e política são elementos inseparáveis, constitutivos do homem em Aristóteles. Por um lado, a característica de ser racional o conduz à vida política. A vida política, por sua vez, norteará o bem viver ou o viver ético deste homem, que terá como expressão mais própria desta boa vida a própria vida racional. Buscando suporte no pensamento de Aristóteles e Jacques Maritain, Klinge apresenta 3 dimensões da atividade: a teoria, praxis e a poiesis. Sobre estas dimensões, pode-se afirmar que: opção A. A praxis se refere ao agir. Está correta essa opção. De fato, a praxis vai se referir exatamente ao agir. Opção B. A poiesis se refere ao conhecer. Na verdade, né, a poiesis é tratada aqui como algo mencionado ao fazer. Então, quando a gente faz algo, a gente utiliza a poiesis, né? Então, essa poiesis estaria muito relacionada à própria técnica, né? Que é justamente aquilo que é utilizado quando a gente faz algo, né? Então, a gente faz algo utilizando técnicas, né? A gente se utiliza de técnicas ao fazer algo. É justamente aí que se relaciona essa poiesis, né? Então, essa opção B está falsa. Opção C. A teoria tem a ver com a tecnologia. Aqui, a teoria vai estar relacionada ao conhecer e não à tecnologia. E a opção D, a poiesis, se refere ao agir, né? A gente viu que se refere ao agir é a praxis, né? E ao fazer, né? Ao como fazer, ao modo de fazer, é justamente aí, diz respeito exatamente à poiesis. Sexta questão.
Se a tecnologia é a expressão da atividade humana, referida a métodos e artefatos, ela faz parte da cultura e da maneira de viver do ser humano. Porém, não é a única dimensão dele, nem a mais fundamental. No que diz respeito ao conceito de cultura, é correto afirmar. Opção A. Refere-se exclusivamente à natureza externa ao homem, onde se situa sua atividade produtiva. Está falso. A cultura também faz referência à natureza interna ao homem. O próprio desenvolvimento da consciência humana, se refere também ao desenvolvimento cultural. Opção B. Tem relação com a separação natureza e homem, sendo relacionado apenas ao agir do homem sobre ela. Está falsa essa opção. O homem não está separado da natureza, né? Então, a cultura que diz respeito justamente ao contato do homem com a natureza. Só que esse contato, no lugar de ser um contato submisso, né, é um contato consciente. O homem interfere na natureza, ele modifica a natureza, né, e essa modificação ela é consciente e justamente essa ação do homem produz cultura. Opção C. Refere-se tanto à natureza humana, onde se situa sua atividade produtiva, quanto à natureza externa, que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal, né? Está falso, porque mudou-se aqui a ordem, né? Natureza humana, que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal, e essa atividade produtiva é justamente a natureza externa do homem. Opção D. É recorrente a utilização do conceito de cultura por Vieira Pinto, destacando a sua importância para o âmbito educacional. Está correta essa opção. De fato, ele traz essa perspectiva de cultura, uma perspectiva mais antropológica, né, do termo cultura, e vai destacar a sua importância no âmbito da educação. Sétima questão. A interpretação de Vieira Pinto sobre a realidade brasileira ganhou forma e expressão no cenário nacional, no período em que atuou no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, entre os anos 50 e 60 do século XX. Esse período foi marcado pela acentuada crise da elite agrário-mercantil, pelo êxodo rural, pela efervescência dos movimentos populares, pela crescente luta em torno da reforma universitária, pela erradicação do analfabetismo, pela atuação reivindicatória dos seguintes movimentos: a UNE, União Nacional dos Estudantes, o JEC, né, JEC, Juventude Estudantil Católica, a AP, Associação Ação Popular, o MCP, Movimento de Cultura Popular, o MEB, Movimento de Educação de Base. Lutava-se, nesse momento, pelo processo de democratização do país. Vieira Pinto concebe o homem a partir dos aspectos da história natural e os da história do homem, enquanto produtor de cultura. A característica da história natural assume uma dinâmica evolutiva do ser vivo, que constitui o desenvolvimento do homem, enquanto ser cultural. O homem, ao realizar uma atividade produtiva, cria a cultura. Daí a importância de se estudar o conceito de tecnologia. Para Vieira Pinto, a adequada posição sobre o conceito de tecnologia possibilita: opção A, distanciar-se da essência da técnica. Está falso, justamente o contrário, é se aproximar da essência da técnica. Opção B, deixar de lado o seu papel na sociedade. Também está falso, né? Não se pode falar de técnica sem falar de sociedade, até porque os conhecimentos gerados, né, os conhecimentos utilizados na técnica são conhecimentos adquiridos socialmente. Opção C, compreender que não se pode explicar as grandes transformações experimentadas ao longo do tempo por meio da tecnologia. Pode sim ser explicado, essa é a perspectiva que eles nos trazem, né? A tecnologia possibilitaria explicar essas transformações. Opção D, desfazer ideologizações da tecnologia e do tecnocentrismo. Está correta essa opção, né? Ao trazer esse conceito de tecnologia, busca-se eliminar ou mesmo diminuir, né, esses pensamentos equivocados sobre tecnologia, né? Pensamentos equivocados que geram justamente aí o tecnocentrismo. Oitava questão. Vieira Pinto aponta para a existência de várias
acepções do termo tecnologia. Sobre estas acepções, pode-se afirmar: opção A, é deixada de lado a tecnologia como logos da técnica ou epistemologia da técnica. Está falso, né? Existe essa possibilidade de se entender a tecnologia como o logos da técnica, né? Na verdade, essa é a perspectiva que ele defende, né? A ciência da técnica. Opção B, tecnologia como sinônimo de técnica é um de seus significados centrais. Está correto, né? Ele traz isso em sua obra, né? É comum haver essa utilização de tecnologia e técnica como termos sinônimos, né? Opção C, tecnologia como ideologização da tecnologia é a conceituação primeira do termo tecnologia. Está falso. E por que está falso? Porque a conceituação primeira do termo tecnologia resgata, né, o conceito de técnica como, de fato, deveria ser utilizado. Por quê? A técnica, o termo técnica, de início, né, dizia respeito a um aspecto adjetivo, né? Esse era um termo, digamos, adjetivado, técnica. Diz respeito exatamente ao modo, né? Modo, a um adjetivo, e esse conceito de técnica, né? Esse conceito adjetivado de técnica, é justamente essa primeira conceituação. Então, entender a técnica como o modo, né? E, consequentemente, a tecnologia como o estudo da técnica, e esse aspecto é a conceituação primeira. A ideologização da tecnologia é que vem depois, né? A questão do tecnocentrismo, né? As visões deturpadas da tecnologia é que vem depois, não é a conceituação primeira. A conceituação primeira diz respeito ao primeiro significado utilizado para se referir à técnica. E esse primeiro significado diz respeito ao modo, a um aspecto adjetivo, né? Depois é que técnica vai ser substantivado, né? Acaba sendo personalizado, vira um ente a própria técnica. E isso vem depois, não é essa conceituação primeira, ok? Então essa opção C está falsa. Opção D, ao falar de uma epistemologia da técnica, Vieira Pinto remete à impossibilidade de uma ciência cujo objeto seria a técnica e com o nome de tecnologia. Na verdade, está falso, é o contrário, né? Ele traz a epistemologia da técnica como a ciência que tem como objeto a técnica, ok? Nona questão. A técnica, na qualidade de ato produtivo, dá origem a considerações teóricas que justificam a instituição de um setor do conhecimento, tomando-a por objeto e sobre ela edificando as reflexões sugeridas pela consciência, que reflete criticamente o estado do processo objetivo, chegando ao nível da teorização. Há, sem dúvida, uma ciência da técnica, enquanto fato concreto, e por isso objeto de indagação epistemológica. Tal ciência admite ser chamada de tecnologia. Segundo Vieira Pinto, essa tecnologia parte do pensamento de que, opção A, não sendo possível domesticar o futuro, não se deve negar ou ignorá-lo. Na verdade, esta perspectiva que nós encontramos na opção A diz respeito à ideologização da tecnologia, né? E não a tecnologia como ciência da técnica. E é justamente essa ideologização da tecnologia que os tecnocratas trazem, né? Justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas vejam o futuro como algo inevitável, né? Como algo com o qual eles não podem lutar, né? Não podem modificar esse futuro. Então, é impossível domesticar esse futuro, né? O que se deve fazer é justamente aceitá-lo, né? Mas essa é a perspectiva dessa ideologização da tecnologia. Opção B. Há uma mudança estrutural no status dos grupos dirigentes. Essa opção está falsa, né? Não há essa mudança estrutural no status dos grupos dirigentes, né?
Na verdade, o que há é uma manutenção desse status dos grupos de dirigentes, né? E justamente por conta dessa manutenção, e ela vai ser criticada, né, é que deve haver um conhecimento mais crítico, né, uma perspectiva mais crítica, para justamente possibilitar essa visão de mudança, né, de que o futuro pode ser mudado. Opção C. Será preciso ter máquinas potentes para conquistar as forças naturais. Essa opção está verdadeira. De fato, como o homem vai modificando a natureza, né, e cada vez mais há uma necessidade de uma modificação mais complexa dessa natureza, isso acaba se refletindo na produção de máquinas mais potentes. E, de fato, isso vem com o estudo aprofundado da técnica, né? E a tecnologia possibilitaria isso, né? Esse desenvolvimento de máquinas mais potentes. Opção D. Haverá profundas transformações sociais e políticas. Bem, essa opção D, ela não diz respeito diretamente a essa tecnologia, né? O que há é essa ideologização da tecnologia, e nessa ideologização não há essa perspectiva de mudanças profundas, né, nas estruturas sociais e políticas, e essa ciência tecnologia, ela vai se debruçar mais sobre os estudos da técnica, né, para justamente possibilitar como nós podemos ver na opção C, né, o desenvolvimento de máquinas mais potentes, né? É um exemplo, máquinas mais potentes. Então, essa opção D, ela não diz respeito diretamente ao que embasa, né, essa tecnologia que Vieira Pinto nos traz. 10ª questão. As intenções ideológicas que envolvem a técnica são disfarçadas quando a cercam com uma aura de hermetismo, o qual desqualifica os não iniciados. Nesse sentido, Vieira Pinto argumenta que, opção A, os excluídos no processo de fechamento tecnológico são os filósofos. Está verdadeira essa opção. Vieira Pinto nos traz, né, essa exclusão que ocorre dos filósofos, né, eles são excluídos em qualquer tipo de discussão que gira em torno da tecnologia, né, porque há essa perspectiva de que falar de tecnologia, para falar de tecnologia você deve estar inserido em um meio fechado, né? E os filósofos não fariam parte desse meio que legitimaria o seu discurso sobre tecnologia. Mas Vieira vai discordar disso. Ele diz que os filósofos sim podem e devem falar sobre tecnologia. Opção B. Não cabe ao filósofo discutir sobre a essência da tecnologia, muito menos conceituá-la. Está falso, né? Ele diz que cabe sim ao filósofo falar sobre isso. Opção C. Essas ideologizações da tecnologia têm como uma de suas principais consequências proporcionar uma compreensão fiel da técnica. Está falso, né? Essas ideologizações, na verdade, proporcionam uma visão deturpada da técnica, uma visão desviante, né? Uma visão que não condiz com a realidade. Opção D, falar sobre técnica deve ser uma tarefa apenas dos cientistas. Também está falso. Ele traz a perspectiva de que os filósofos também podem falar da técnica, ok? Então, nós terminamos aqui a correção desse simulado. Vocês podem perceber que esses simulados de nível fácil, eles trazem mais esse aspecto literal do texto, né? Eles dizem mais respeito a uma leitura literal, né? Algo mais explícito. Os simulados de nível médio e difícil, a gente vai ter mais uma relação com outros textos, né? Há aqui uma abstração maior para responder as questões. E nesses de nível fácil, as respostas, muitas delas são encontradas de fato na superficialidade do texto, né? No que está de fato escrito, né? Explícito ali, tá bom? Então, bons estudos a todos e até a próxima.